você! Seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Hoje Eu Gerei Você. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, quinta-feira tem como tema Hoje Eu Gerei Você. O capítulo 1 do livro de Hebreus, ele traz uma frase que tem um certo questionamento se nós não entendermos aprofundado o que Paulo quis dizer. Se nós fizermos só uma leitura por cima, ele traz uma certa confusão. E que texto que é esse? É Hebreus, capítulo 1, ali o verso 5. E aqui, Paulo diz o seguinte: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. Será que Deus gerou Cristo? Será que Cristo é uma criatura e não Deus? Será que a gente está falando tudo errado até agora? Será que nossa fé é uma fé totalmente equivocada? O que está acontecendo? O que esse texto está querendo dizer? Vamos lá, respira, que eu vou tentar te ajudar a compreender melhor esse texto. Maravilha? Seguinte, quando nós olhamos para a história lá no passado, na cultura greco-romana, o que significa ser gerado? Ele tem o mesmo entendimento de ser adotado. Então, quando o rei falava que gerou alguém, quer dizer que ele adotou alguém. Então, esta é a primeira ideia que nós temos que ter em mente. Então, quando naquela cultura era inserida a ideia de ser gerado, dava-se o mesmo sentido de hoje em dia de adotar alguém. Tá, então você está dizendo que Deus adotou Cristo? Mais ou menos, nós vamos entender o que significa essa adoção de Cristo. Lembra que nós estudamos em algumas lições para trás sobre a promessa de Deus a Davi, que viria um filho da linhagem de Davi e esse filho seria o Messias? Então, esta adoção quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está falando, meu filho vai vir da sua linhagem, Davi. Então eu vou adotar o meu filho através da sua linhagem. Eu vou determinar, eu vou pegá-lo para mim, tomar para mim. Então Deus cumpre a promessa a Davi através de Cristo. Nós estudamos isso. Se por acaso você não assistiu ou você não estudou essa lição, você pode clicar no card que está aqui em cima. E o que isso muda o nosso conceito? O que isso nos ajuda a compreender o texto de hoje? O seguinte, Cristo, se você olhar ali, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, verso 3 e verso 4, e Atos, capítulo 13, verso 32 e verso 33, você vai entender que Cristo foi revelado como Filho de Deus no momento que ele se batizou. Então, no momento que Cristo se batiza, ele é revelado como Filho de Deus. Tanto que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando você começa a entender isso, então Cristo se revela como Filho de Deus aqui. Então a parte do Filho de Deus a gente entendeu. Revelação do Filho de Deus. Quando nós vamos ali em Romanos, capítulo 1, verso 4, Paulo fala que Jesus se torna o Filho de Deus com poder. E em que momento que Jesus se torna o Filho de Deus com poder? Em que momento, pensando em realeza, em que momento que o príncipe ele tem poder? No momento que ele senta no trono, no momento que ele vira rei. E qual foi o momento onde Cristo foi entronizado? Após a sua morte e ressurreição. Após a sua morte e ressurreição, passado alguns dias aqui na terra, ele vai aos céus e lá ele começa o seu serviço como sacerdote. Ele é entronizado e é neste momento que Deus cumpre a promessa de Davi, que o rei da linhagem de Davi, o filho de Davi, seria rei, teria o domínio sobre todas as nações. Então, no momento onde esse texto fala que Cristo foi gerado, ele está querendo dizer isso. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Nós já estudamos isso essa semana. Se você não se lembra, clica no card que está aqui em cima. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. E como Cristo é Deus, e Deus fez uma promessa que a linhagem de Davi veria o Messias viria da linhagem de Davi, então Deus cumpre essa parte, mandando o seu filho a esta terra
para vir da linhagem de Davi. E através desta promessa ele adota. Em que sentido? Falar, você vai ser o novo rei. E desta forma, Cristo, quando é entronizado, ele se torna rei sobre todas as nações do planeta. Ele retoma para si o domínio que uma vez foi de Adão. Assim como Adão um dia foi o governante, o representante aqui na Terra, Cristo se torna este rei, se torna um representante. Ele tira o governo de Satanás e volta para ele. Mas você pode ficar com alguma dúvida, falar assim, mas esse gerado, ele ainda me causa alguma dúvida. Será que Cristo foi gerado de alguma forma? Se você for ali em Hebreus, capítulo 7, porque o mesmo texto que às vezes nos traz a dúvida, é o mesmo texto que nos responde a dúvida. Hebreus capítulo 7, verso 3, fala o seguinte sobre Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Uma coisa que nós precisamos entender é que o capítulo 1 de Hebreus, ele está falando sobre a parte divina de Jesus. E como Jesus é Deus, Jesus não foi criado. Esse texto, quando fala sobre o Filho de Deus, sobre gerar, ele está citando o seguinte, sobre a função de Cristo dentro da Trindade no plano da salvação. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma essência de Deus, mas cada um tem uma função específica dentro do plano da salvação. O Espírito Santo tem a função dele, Deus Pai tem a função dele e Deus Filho tem a função dele. E é isso que Paulo está tentando explicar, é isso que o livro de Hebreus está tentando mostrar, a promessa da salvação que foi feita a Adão e Eva, a promessa que foi feita a Abraão, a promessa que foi feita a Davi, do Messias, foi cumprida. Porque Cristo, Deus, se fez homem para vir a essa terra. Mas ele continua sendo Deus. Por isso que ele voltou para o santuário celestial e foi entronizado como rei de todas as nações. É isso que Paulo está tentando explicar. E aí, você pensa nesse sentido de Cristo vindo à terra, ele cumpre várias funções ao mesmo tempo nesta vinda de Cristo. A primeira função que é cumprida é mostrar Deus. Cristo vindo à terra mostra Deus, porque Cristo é a imagem de Deus, é a mesma figura de Deus, porque Cristo é Deus. Um outro ponto é que ele vem como o filho prometido de Davi, o filho prometido que foi a Eva, a Adão, a Abraão, a Davi, a linhagem se cumpriu. E o terceiro ponto é que Cristo veio retomar o que era por direito de Adão e ele perdeu e passou para Satanás. Por isso que é importante, como eu já disse na lição desse trimestre, nós compreendermos bastante sobre o livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus é uma pregação, é Paulo explicando, mostrando Cristo em diversas formas, em diversas facetas, tentando mostrar teologicamente que Cristo é Cristo. Por isso que eu digo para você, é importantíssimo que você compreenda bastante o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele é maravilhoso e você vai ver que semana que vem, quando nós estudarmos o capítulo 2, nós vamos ver o lado humano de Cristo, vai ficar mais fácil entender essas coisas, tá bom? Porque nós vamos ver o lado humano e o lado divino que nós estamos vendo esta semana. Então, eu recomendo, se você não entendeu essa lição, se não entendeu o vídeo de hoje, vai lá, reassiste, vai marcando a lição, pega os textos de Hebreus, Hebreus capítulo 1, lê lá Hebreus capítulo 1, vai ler Hebreus capítulo 7, os versos que nós citamos aqui, os versos que estão na lição, para te ajudar a compreender este lado divino, compreender que Cristo de nenhuma forma foi criado, ele não foi a primeira criatura, não. Jesus, ele é Deus. Da mesma forma que Deus Pai é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Isso que Paulo está tentando mostrar no capítulo 1, este lado divino de Cristo. Só que esta mudança, esta forma que Cristo faz para se tornar o governante do mundo, já foi cumprido. Como eu disse, ele morreu, ressuscitou,
e tornou o rei lá no céu. Só que Cristo quer se tornar o rei da sua vida. Cristo quer se tornar o rei da minha vida. Porque de nada adianta esse ministério maravilhoso de Cristo, de nada adianta tudo isso que Paulo está tentando mostrar, se eu e você não aceitarmos Cristo como nosso rei. E aqui vem a minha pergunta de hoje para você. Você quer ser um súdito de Cristo? Você quer que Deus, Filho, seja o rei da sua vida? Você quer que Cristo sente no trono do teu coração, para que Ele possa transformar você, para que todas as promessas que a Bíblia apresenta para a tua vida sejam cumpridas? Se você quer, coloca aqui nos comentários: Jesus, torne o rei da minha vida. Ismael, mas por que eu preciso escrever? Por dois motivos principais. Primeiro, porque quando você escreve, você está tomando uma decisão. Você está mostrando, você está falando e você está gravando na sua mente que você quer que Cristo se torne o rei da tua vida. E também você está mostrando publicamente, tanto para mim, quanto para as pessoas deste canal, quanto para os anjos, quanto para o próprio Satanás, que você não vai seguir o caminho dele, que ele não é o rei da tua vida. Quem é o rei da tua vida é Cristo Jesus. Ele pode fazer de muitas coisas, mas se você não deixar ele ser o rei do seu coração, ele infelizmente não vai poder te salvar. Porque você não vai ser um súdito do Pai. Você não vai aceitar Cristo. Você não vai aceitar ele como seu Senhor e Salvador pessoal. E você, não aceitando Cristo, não tem como Cristo te salvar. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, onde nós compreendemos que o Senhor não foi gerado, Pai. Que o Cristo não foi gerado, ele não foi uma criatura, e sim que ele é Deus. Que no momento em que ele se torna rei no céu, é o que o Senhor está falando neste verso, que o Senhor adotaria, que o Senhor cumpriria as promessas que foram feitas a Adão, a Eva, a Abraão e a Davi e aos demais patriarcas da Bíblia, que Cristo se tornaria o rei sobre todas as nações, Pai. Só que, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos que Cristo seja o rei da nossa vida, que Cristo seja o rei do nosso coração, Pai. Sei que parece até estranho nós falarmos, nós pecadores, que somos falhos, que nós cometemos erros, que nós queremos que Deus guie o nosso coração, Pai. Mas realmente nós queremos. Este é o real desejo do nosso coração. Eu quero ser um súdito fiel de Cristo. A pessoa que está me assistindo também tomou a mesma decisão, Pai, porque ela também quer ser um súdito ou uma súdita fiel de Cristo, porque nós queremos que Cristo seja o rei do nosso coração, que ele se assente no trono do nosso coração, que nós possamos tirar Satanás do nosso coração e que viva somente Cristo ali dentro, Pai. E tudo isso que eu te peço hoje não é porque existe algum mérito em mim, Pai, mas é no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Geração, para você se inscrever num canal de qualidade, com conteúdos da Lição dos Jovens e alguns outros conteúdos que nós postamos aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho se você ainda não ativou, para sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos forem postados aqui no canal Geração. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou deste conteúdo e para o YouTube entender que esse vídeo aqui é bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. E você pode recomendar compartilhando este vídeo. Então, se você está entendendo, se esses vídeos estão te ajudando, compartilha, e também compartilha para que as pessoas tomem a mesma decisão de deixar Cristo ser o rei da vida delas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!